A paz do Senhor Jesus, eu sou Marcelo, no Rio de Janeiro. Vamos ler um texto para os irmãos. Mateus capítulo 15, versículo 13 e 14. Ele, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Nós vamos tentar falar hoje um pouquinho sobre o grupo de assistência. É um assunto longo, mas vamos pincelar aos poucos nos vídeos que formos postando. Mas antes não podemos deixar de falar da Associação Amai-vos. Ela é uma associação que foi criada para ajudar nossos irmãos que são perseguidos pela liderança da Maranata. Pessoas que estão hoje com traumas por problemas que passaram na Maranata. Irmãos, aqueles que não sabem, eu vou dizer, não são poucos. Não são poucos perseguidos, processados, só porque falaram alguma coisa contra a liderança, o líder, principalmente os judeigueiros, o presidente que se acha dono da Maranata. Nossa associação foi criada para ajudar esses irmãos perseguidos, com traumas, problemas psicológicos. A associação hoje conta com psicólogos, terapeutas, advogados, para ajudar os nossos irmãos. Também não posso deixar de falar sobre o caso da Aline Sampaio. A filha, ela foi molestada pelo esposo de uma cantora gospel, famosíssima, que mora nos Estados Unidos. Esse caso saiu no Fantástico. E o esposo dessa famosa cantora é filho de um famoso pastor, também ali nos Estados Unidos. Todos brasileiros, tá bom? Mas tem igrejas ali nos Estados Unidos. E esse não é um grande problema. O grande problema é um meio gospel, os pastores que conhecem esse pastor, o filho desse pastor, abusador, eles estão fazendo de uma forma para que esse caso seja abafado. Então, o meio gospel está muito triste, está deplorável. Principalmente o meio de canto, tá? O meio de canções, os cantores de gospel. A preocupação é puro dinheiro. Bom seria que fosse louvar a Deus, mas infelizmente são pouquíssimos. É um meio que dá muito dinheiro. Pessoas ostentam milhares, roupas caras, mansões. Pessoas que não estão preocupadas com o evangelho, estão preocupadas em te usar para ganharem dinheiro. Então, esse é um caso onde também essa irmã Aline Sampaio precisa da sua ajuda. Ela está ali no Instagram, tá? Você pode conhecer um pouquinho mais, precisa muito da nossa ajuda. Então, vá ali, procure conhecer e, se for de Deus, se você entender isso, você ajude a nossa irmã. O versículo que lemos aqui, ele nos fala de homens religiosos que dominavam a Israel naquele momento, dominavam ao povo, falavam tudo que o povo tinha que fazer. Jesus aparece e eles agora vêm condenar o que os discípulos de Jesus faziam. Eles não lavam a mão quando comem e outras coisas. E Jesus fala para ele, olha, vocês que estão fazendo tudo errado. Jesus explica isso, eles não gostam. Jesus volta para a multidão e agora é o texto que lemos. Jesus, falando com seus discípulos, diz assim, não se preocupem. Toda planta que não foi meu Pai que plantou, essa será arrancada. Esses homens são cegos. Ora, se cego guia cego, ambos vão cair no abismo. O meio evangélico está assim hoje. Pastores falando bonito de coisas que você quer ouvir,
líderes, alguns se perderam e agora viraram notícias. Eles querem mais aparecer do que se preocupar com o Evangelho. Eles querem ser notícias em capas, né? Podíamos dizer assim, capas de jornais, que hoje não é mais, mas é na internet, nos jornais, nos programas televisivos. São pessoas que querem aparecer como coaches, líderes para você, te orientar como você vai fazer. É isso. Mas tudo isso será arrancado no momento oportuno. E claro que o nosso meio é a mesma coisa. Um dia, o presidente da Maranata, um dia resolveu usurpar o poder. Sempre disse para todos nós que nos convertemos que a Maranata era diferente, que a Maranata só tinha um líder para assinar, e hoje ele usurpou, eu não digo usurpou, porque ele tenta. A Bíblia diz assim, não darei a minha glória a outro. Deixa ser assim por um pouco. Essa planta será arrancada. É mais um também que será arrancado. Ele é um grande ditador, como Hitler, lá no passado. Eu trouxe até um vídeo sobre isso, o ditador Hildebrand, se eu não me engano. Ele faz com que as pessoas tenham medo deles, todos ali no presbitério, para continuar com seus salários altíssimos, continuarem morando em coberturas que pertencem à Maranata, continuarem tendo privilégios, continuarem aparecendo como pregadores, com sinais mentirosos. Eles deixam o Judeutia fazer o que quer. É lamentável. Não foi o que eu conheci, mas é o que acontece no nosso meio. Voltando a quem não me conhece, estou na Maranata, sou da Maranata, sou pastor, claro que perseguido, porque falei o que ele não quer ouvir, falei diretamente para ele o que ele não quer ouvir, claro, começa a perseguir. Mas o ministério me foi dado por Deus. Pode ler lá Timóteo, que Timóteo, Paulo diz, te foi dado. Ele ensina que é emprestado na Maranata. Pastor na Maranata, só é pastor na Maranata. Jesus, ele criou pastores na Maranata, não é pastor de Jesus, é pastor na Maranata. Homem terrível que fez o que esses religiosos fizeram. Então faz a mesma coisa, persegue, acha que é o Todo-Poderoso, acha que sabe muito, está sendo usado pelo adversário, lhe foi oferecido o mundo e ele aceitou. Foi oferecido tudo isso que foi oferecido para ele, para Jesus. E esse homem, presidente da Maranata, como alguns outros pastores na Maranata e fora da Maranata, é oferecido. Olha, se você deixar eu fazer da sua vida o que eu quiser, você vai ter tudo isso aí, ó, poder. Os pastores querem poder. Serão arrancados. Lá na Alemanha, 1932, a partir disso, principalmente, nós vamos ver Hitler fazer a mesma coisa. Hoje as pessoas aclamam Judeutia como um grande líder. Na Alemanha fizeram isso também. Depois veio a guerra, o que já está acontecendo no nosso meio. A debandada, as pessoas tinham que fugir da Alemanha. A debandada hoje da Maranata tem que fugir, sair. E aqueles que permaneceram na Alemanha, o povo alemão, as crianças foram doutrinadas, levadas ali para centros para serem instruídas e ficavam maravilhadas com aquilo, as famílias ficavam maravilhadas com aquele centro de instrução para jovens. A Alemanha perdendo a guerra,
crianças de 13, 14 anos foram mandados para o fronte de guerra, para morrerem. Hitler não estava nem um pouco preocupado, o ego dele era maior. É isso que te espera, você e seus filhos. Você que aclama esse homem como um grande líder, como Hitler foi aclamado pela Alemanha como uma grande liderança, um grande líder, foi isso que aconteceu. Na Maranata e até em outras instituições não é diferente. Está acontecendo isso. Hitler só chegou ao poder porque aclamaram para que ele tivesse todo aquele poder. E depois não podiam fazer mais nada. Gileuty tem o poder que tem, porque você aclama esse homem como seu líder. O prejuízo já tem. As igrejas vazias, não tem crianças. Na igreja que eu estou hoje não tem crianças. Não tem. Então, estão se perdendo. Fora os que saem. Quando chegam os jovens, normalmente saem. Claro que tem suas exceções. Os que não saem, não entenderam o que Deus quer para eles. Tocam, estão ali, porque é um hábito. Mas a alma não está ali. Não é culpa deles. Foram ensinados errado. Isso acontece hoje, não é mais na Segunda Guerra Mundial, até antes da Segunda Guerra Mundial. Isso é que acontece hoje no nosso meio, na Maranata. Depois da Segunda Guerra Mundial, os aliados pegaram as populações das cidades em volta dos campos de concentração. Se não conhece a história, procura ler um pouquinho ali. Pegaram as pessoas que moravam em volta do campo de concentração nas cidades próximas. E elas diziam, não, nada disso foi feito, não. As pessoas não foram perseguidas, as pessoas não foram maltratadas, as pessoas não foram assassinadas. Não, nada disso. Os aliados levaram essas pessoas dentro do campo de concentração, para elas verem que à volta, bem pertinho delas, acontecia, e elas não enxergavam. Cego guiando cego. Os dois caem. A Alemanha passou pelo que conhecemos. Tá? Parte histórica aí, você conheceu, você vai ver. Nós já estamos passando por isso. Pessoas se negam a conhecer o que acontece. Mas isso é porque deixamos de aprender do Senhor. Nos tornamos cegos e foi deixado cego te guiar. Ah, mas pastor, você não está no meio? Não, eu estou dentro da Maranata, não faço parte, nunca fiz parte desse meio terrível. Mas estou... O que você está fazendo aí? Eu recebo isso, os comentários aí. Estou pela ovelha e porque Deus quer que eu ainda esteja. Na Alemanha tinham pessoas de lá que não concordavam com aquilo, até militares, tá? Muitos. E faziam aonde podiam fazer. Eu vou fazer até aonde Deus quer que eu faça. Não tenho medo, não tenho receio, sou perseguido dentro, mas vou continuar me posicionando, porque o que acontece não pode continuar. Essa é a minha posição. Você precisa começar a enxergar o que está à volta. Os cegos estão te guiando e você não enxerga nada.
O que aconteceu com Hitler e com os líderes aconteceu com o povo. Os filhos foram mortos na guerra, 13, 14 anos. Seus filhos estão se perdendo porque você não sabe o que acontece. Como você não sabe o que acontece, ensina errado. Ok? Vamos explicar um pouquinho sobre grupo de assistência para que você possa começar a ensinar o seu filho. Da mesma forma que eu aprendi do Senhor, Paulo diz isso eu ensino. Ensinei meu filho certo. Ensinei certo. Tá? Não me arrependo de nada que ensinei a temer o Senhor, a ouvir a voz do Senhor. Muitos vão dizer para você, Deus não fala. Irmãos, se cego te guia, você vai chegar a lugar cego e vai continuar cego. E o cego pode até deixar outro cego guiá-lo, mas vai continuar cego. O que Deus quer fazer é abrir os seus olhos. Deus fala, Deus faz enxergar. Estamos falando não para outro falar com você, não pastores falar com você, não diáconos falar com você, mas Deus falar diretamente com você, o mesmo Deus ontem, hoje e sempre. O sacerdócio do crente está aberto, o véu rasgou de alto a baixo, você tem acesso direto ao trono de Deus, não precisa de nenhum grande orador pela sua vida, que ore pela sua vida, que peça, que intermedie por você. Você não precisa disso. Bom, o grupo de assistência foi criado há aproximadamente 30 anos, um pouquinho depois que eu cheguei. E ele foi criado para que as ovelhas fossem cuidadas. Hoje não existe, só existe em nome. O diácono no seu grupo, ele te cobra para você fazer zeladoria. Está errado. O grupo de assistência não é para isso. Mas ele te cobra porque ele não foi ensinado. Pelas igrejas onde passo, ele tem a oportunidade de ensinar ao grupo de intercessão, é uma luta muito grande. Mas depois 6, 7 meses, 1 ano, a gente consegue ter ensinado, tirar os maus hábitos do grupo de intercessão, porque os pastores passam, porque os pastores querem passar aparência para os outros pastores, para a comissão de pastores, dizer assim, na minha igreja funciona muito bem, mentira, porque eu passei junto com vários outros pastores, conto isso em outros vídeos. Mais de 8 anos sendo jogado de um lado para o outro, antes de assumir depois igreja de novo. E via pastores, olha, não tenho o que falar. E eu glorifico o Senhor pelo que passei, porque eu aprendi muito por onde passei com esses outros pastores. Aprendi o que não se deve fazer. Eu achava que era pontual. E eu, administrando a minha igreja, ouvia falar das coisas erradas. Que a igreja tal está assim, está vazia. Ônibus. Passou pela sua igreja também querer levar ônibus de crianças, naqueles grandes eventos de crianças. Levar ônibus, não é isso? Errado. O pastor quer números. Ele não quer mexer com almas. A gente ensinava. Quem evangeliza é a igreja. Quando ela recebe, ela pode repassar. Então a igreja recebia do ministério muito bem aquilo que ela tinha que receber, aprendia o que era corpo, porque o grupo de intercessão aprendeu, não tinha aquelas fofocadas que se tem. As irmãs, esposas dos diáconos mandavam na igreja, não é assim na sua igreja? Coordenadora é a tutora, o pastor é quase dono, ele não está para cuidar de você. Grupo de assistência foi criado por Deus e seria uma bênção que todas as igrejas
no mundo, fora da Maranata e na Maranata, usassem grupos de assistência, funcionando como Deus queria. A reunião de grupo de assistência, ela deve ser de 5 minutos a 7. O seu capitão de grupo, ele reúne com você 15, 20 minutos se você não quer estar ali, porque você tem que fazer o arroz. Tem que preparar o seu filho para ir levar para a escola no dia seguinte. Você tem que preparar suas coisas, porque você vai acordar cedo para trabalhar. Então, você não pode ficar ali. O tempo que ele quer para falar, vamos chamar assim de abobrinha. Vamos orar pela irmã. Aí a irmã que está com problema tal, ora pela irmã tal agora. Vamos levantar o... Não é para isso o grupo de assistência. Por isso se tem uma pessoa orando por outra no grupo de assistência. Ela pode usar o WhatsApp hoje e dizer para aquela irmã que ora por ela: irmã, o meu marido falou que vai sair de casa. Esteja orando por mim. Irmã, eu vou fazer um exame. Esteja orando por mim. É para isso, por isso que um ora pelo outro. Mas o pastor não ensina, o diácono não sabe, ele não repassa, ele usa a reunião de grupos de assistência para aquelas orações, e tem algumas pessoas de orações extremamente longas, que não se resolve nada. E a própria esposa do diácono pede oração para todo mundo. É isso, não é uma, não é duas, é no geral. Ela é a primeira a pedir, porque o problema dela é o maior, pode reparar. As esposas de diácono não têm um problema maior do que de todo mundo. E tem aquela ovelha que não quer se expor, tadinha, essa não é cuidada. O pastor não está preocupado com ela, o diácono não está preocupado com ela, ninguém está preocupado com ela quando um grupo de assistência foi criado para isso, para observar essa pessoa. E, em particular, ninguém saber do problema dela, ninguém, para ela não ser exposta. O capitão de grupo dela que sabe, no particular, e é tratado numa reunião, uma vez por semana, com o ministério, no particular. Só aquele grupo de 6, 7... Igreja que tem mais do que isso, se preocupe. Se sua igreja tem 300 membros, 3% aproximadamente, tudo bem. Agora, a sua igreja tem 20 membros, você vê 5 no grupo de intercessão, se preocupe. O pastor não sabe nem o que está fazendo ali. Se ele não sabe, ele é um cego guiando o diácono que está cego. E o diácono está guiando o obreiro que está cego. E o obreiro vai querer falar um monte de coisa para você que não sabe nem o que está falando. Então você vê que você não quer participar da reunião de grupo de assistência é porque não tem resultado. Você perde tempo ali e só há cobrança. Irmão, você tem que ir para seminário. Irmão, você tem que fazer... Não cuidam de você, da sua necessidade, no particular. Todo mundo da igreja sabe do seu problema. Isso não é grupo de assistência. O grupo de assistência, como já dissemos, foi criado para reunir uma vez por semana, 5 minutinhos. E o diácono, durante toda a semana, 24 horas por dia, está preocupado com você. Existe um mapa que você, ovelha, nem sabe, mapa de grupo de assistência, que está seu nome ali, com seu telefone. E ele tem a obrigação de estar orando por você e olhar todo dia aqueles nomes, porque o Senhor vai mostrando para ele se preocupar com você. Alguma pessoa em específico, quando ele lê aquela lista de 15 pessoas em média, ele lê aquilo, o Senhor mostra para ele, olha, tal pessoa está precisando de ajuda. E ele tem a obrigação de procurar essa pessoa. Ela não precisa se expor. O Senhor quer cuidar dela no particular. O pastor não tem esse tempo, ele tem outros assuntos. E o caso dela vai ser levado ao ministério. Eu lembro quando eu fui chamado para cuidar de um grupo de assistência,
Inicialmente tínhamos menos que 10 pessoas, 10, 12 pessoas, vamos dizer assim. E quando eu disse que a nossa reunião seria terça-feira, as pessoas não gostavam porque não tinham tempo. A reunião tinha que ser sábado ou domingo. Eu falei, não. A orientação que eu tenho de Deus para a nossa reunião vai ser terça-feira. Porque deveria ser cada dia um grupo. Mas manipulou-se e botaram tudo no sábado, tudo no domingo. Então meu grupo esvaziou logo quando eu assumi. Porque as pessoas não tinham tempo. Eu vou dizer para os irmãos que 4 anos